Você já se sentiu que queria mudar de vida, mudar a sua energia, se sentir mais bonita, mais confiante, mais próxima de Deus e sentia que outras coisas te puxavam justamente pro outro lado e te deixavam para baixo? E às vezes a gente acha que é falta de força, falta de fé, falta de motivação, mas quando olha de perto, percebe que tem um monte de hábito drenando nossa energia, mesmo em silêncio. Eu comecei a pensar muito sobre isso, porque eu vivo falando aqui sobre a mulher que eu estou me tornando, e quando eu falo isso não é porque eu já cheguei em uma versão perfeita de mim. Na verdade é justamente ao contrário, é que eu estou nesse processo. E eu tenho percebido que não adianta eu só querer ser uma mulher mais presente, se todos os dias eu alimento hábitos que me deixam ansiosa, desorganizada e distante de mim mesma. Às vezes a minha energia não está baixa por um acaso. Ela só está respondendo à rotina que eu e você repete e exerce todos os dias. A gente gosta muito de pensar em uma mudança como uma grande virada de chave. Aquele tipo, agora eu vou mudar a minha vida. Mas na prática, a nossa vida é muito mais construída por pequenos hábitos do que decisões geradas na emoção. O jeito que você acorda, o conteúdo que você consome, o tipo de conversa que você aceita, ambientes que você se permite entrar, principalmente a maneira como a gente cuida de si mesmo. Tudo isso vai gerando uma mensagem pra nossa mente, pra gente. É essa mensagem que vai formar a tua identidade. Porque hábito não é só tarefa, hábito é repetição de identidade. Toda vez que eu ou você comprar algo que a gente prometeu que iria comprar, a nossa mente reforça, eu posso confiar em mim. Quando você se abandona, o reforço que você vai passar na tua mente é que você se deixa pra depois. E isso pesa, automaticamente sua energia... Quando eu falo de energia e vibração, eu gosto de trazer isso de forma responsável. Até porque na física, a matéria não é algo totalmente parado. Naqueles níveis microscópicos, os átomos e moléculas estão sempre em movimento. Existem frequências, ondas, vibrações, oscilações. E isso é um conceito real. Mas claro que eu não vou dizer que a física prova tudo que a gente fala sobre energia no sentido emocional, espiritual, porque isso seria forçar uma coisa. O que eu acho interessante é usar isso como ponte de reflexão. Se tudo na vida tem movimento, se o corpo responde ao ambiente, se o cérebro responde aos estímulos, se a emoção altera a nossa postura, respiração, escolhas, então faz sentido pensar que a nossa rotina muda o nosso estado interno. Claro que não é magia, é corpo, mente, é ambiente, aquela repetição que a gente vai gerando. Você já percebeu como o quarto bagunçado pode deixar a gente mais irritada? Acordar e ir direto pro celular pode deixar o seu dia mais acelerado? Como passar muito tempo vendo a vida dos outros se comparando pode fazer você se sentir atrasada? Como uma música, uma caminhada, um banho gostoso, uma oração pode te renovar? Isso é energia na vida real. É o seu estado interno sendo influenciado pelo que você permite entrar. E uma coisa que eu tenho percebido é que o ambiente educa a gente. Tem ambiente que te deixa mais calmo. Isso vale pra casa, rede social, amizades, relacionamento, conteúdo, som, palavras e até mesmo a rotina. Por isso, a mulher que está despertando a consciência começa a se perguntar: isso que eu estou consumindo me eleva ou me drena? Essa rotina me aproxima ou me afasta da mulher que eu quero ser? Esse ambiente está conversando com a minha nova fase? O hábito que você tolera vira uma atmosfera. Se eu tolero me comparar todos os dias, minha autoestima perde a força. Se eu tolero procrastinar tudo que é importante pra mim, eu começo a me sentir incapaz. E não é porque eu sou incapaz. É porque eu estou treinando uma versão minha que não confia em mim. Por isso, mudar a vibração não é só colocar uma música bonita ou repetir uma afirmação igual eu faço todos os dias. Pode até ajudar e eu indico muito porque eu faço e dá muito certo. Eu gosto dessas coisas. Mas não adianta criar um ambiente bonito por fora se eu continuo traindo a minha paz por dentro. A vibração realmente muda quando o comportamento começa a mudar também. Mudar tudo de uma vez. A gente assiste um vídeo, se inspira e começa a falar que vai acordar às 5 horas da manhã, beber 3 litros de água, correr, fazer devocional e em 3 dias isso desmorona. É o famoso pico de motivação. Porque a gente tenta virar outra pessoa na força. Essa pequena sustentada começa a criar uma nova frequência interna e automaticamente uma nova identidade. Você começa a se ver diferente. Você começa a pensar, eu estou voltando pra mim. E pensando no comportamento humano, o cérebro aprende muito por repetição. Quanto mais eu repito uma atitude, mais familiar ela fica. E o cérebro sente conforto onde é familiar. Por isso, muitas vezes a gente não vive o que é melhor, vive o que é mais conhecido. Se eu passei um tempo vivendo no automático, o automático fica confortável mesmo sendo ruim, entendeu? E aí, quando eu tento mudar, dá aquela resistência. Nosso corpo entende como desconforto. Por isso, hábitos são
tão importantes. Eles são pequenas provas diárias de quem eu e você está se tornando. Quando eu falo de vibração aqui, eu estou falando desse conjunto: mente, corpo, ambiente, pensamentos, emoções. Tudo isso vai formando o clima interno da nossa vida. E sobre física, sim, em termos físicos, a matéria envolve movimento em níveis microscópicos. E o mundo ele pode ser descrito por ondas, frequências e vibrações. Mas isso não significa que todo discurso espiritual de vibração seja uma prova científica real. Porque eu gosto de fazer essa conexão consciente pra gente entender melhor. Tem uma sabedoria antiga que a gente foi perdendo aos poucos, que a vida espiritual também passa pela rotina. Pelo que a gente escuta, pelo que a gente fala, pelo que a gente vê e consome diariamente. Às vezes a gente quer uma resposta de Deus, mas vive num constante barulho interno que não consegue nem ouvir a nossa própria consciência. Então mudar hábitos também pode ser uma forma de voltar para esse lugar de presença em você. Não por perfeccionismo, mas por respeito à vida que você está construindo. Então pare um pouquinho agora nesse vídeo, reflita nessas perguntas, se possível, anote num caderno, fique 3 dias pensando nisso. O que está entrando na sua mente todos os dias? O que você tem permitido entrar nela que você se sente pesado? Olhe seus conteúdos, conversas, músicas e até pensamentos repetidos e realmente haja como uma pessoa observadora da própria vida para você conseguir responder essa pergunta sinceramente. Não é sobre você se isolar do mundo, é sobre você parar de autorizar qualquer coisa entrar na tua vida. Não tente mudar 20 coisas. Escolha um hábito que está te deixando claramente mais pesado. Escolha um e troque por um ritual pequeno. Antes de acordar e já pegar o celular, você pode beber uma água, já é uma evolução. Um ponto visível da sua vida. Pode ser sua cama, sua bolsa, sua mesa, sua penteadeira. Às vezes organizar uma área assim visível dá aquela sensação de retomada interna. É como dizer que você ainda tem domínio daquilo. Por último, crie uma frase de identidade. Essa eu faço muito e aprovo. Escolha uma frase para repetir diariamente ou quando der vontade de fazer algo que não é mais parte da tua identidade que você está construindo. Pode ser: eu não negocio hábitos que roubam minha presença, eu estou voltando para mim. E eu percebi isso em mim, principalmente em dias que eu acordava e já pegava o celular. Parece uma coisa tão boba, mas eu já começava o dia com a mente cheia vendo a vida dos outros. Quando eu ia ver, eu nem tinha me conectado comigo mesma, nem com Deus e nem com a minha filha. E aí que eu comecei a entender que minha energia não estava ruim do nada, eu que estava fazendo ela ficar ruim. Então um hábito pequeno que eu comecei a mudar, que é isso do celular. Eu acordo, faço agora primeiro uma meditação, meu momento matinal, e depois eu pego o celular. Às vezes eu pego pra gravar, mas deixo no não perturbe pra eu não ver nenhuma notificação. Pode ser até beber uma água, uma oração curta quando você acordar, mas alguma coisa que te lembre que você não quer mais começar o dia no automático. E eu acho que a virada é exatamente essa: parar de tratar a nossa energia como algo aleatório. Porque você não está cansada do nada, você não está ansiosa do nada. Às vezes é a soma de pequenas permissões que você permite no dia a dia. Pequenos hábitos, abandonos, conversas, músicas. É claro que essa mulher que eu estou me tornando agora não quer mais viver brigando com a própria energia. Eu quero uma vida mais consciente. Uma vida onde os meus hábitos conversam com a minha fé, com o que eu acredito, com a minha presença, com a minha maternidade, com a minha beleza, com a minha mente. A nossa vibração muda quando a gente começa a viver de um jeito que não trai mais a nossa alma. Me conta aqui nos comentários qual hábito você sente que tá drenando mais a tua energia. E se você quiser, escreve também uma afirmação aqui, pode ser até aquela: eu estou voltando pra mim, pra afirmar essa decisão todos os dias.